muita coisa nós temos para mostrar hoje, e do nosso plano de governo, que foi levado a nossa mensagem à população, dos 45 itens, 15 itens estão parcialmente ou totalmente contemplados nesses primeiros 100 dias de governo. E eu começaria de forma imediata, divulgando a boa notícia que nós tivemos hoje através do gabinete do senador Reis, a quem nós queremos agradecer muito a sua assessoria e também o resultado da viagem que fizemos a Brasília, junto com o secretário Maurício Batista, aonde estivemos na Secretaria da Aviação Civil, diante dos técnicos e do diretor Eduardo, pedindo orientação para que pudéssemos agilizar a preparação do projeto, para a licitação do projeto de construção do aeroporto da Serra Gaúcha. E ontem recebemos a autorização, da Secretaria de Aviação Civil, através do gabinete do senador Reis. Queremos transmitir aqui nossos agradecimentos a toda a equipe da CEPLAN, capitaneado pela secretária Margarete Bender, mas especialmente aos técnicos que trabalharam muito em cima desse projeto e que agora se concretiza o primeiro passo efetivo para que possamos lançar nos próximos dias o edital de contratação do projeto. Esse edital já vem sendo preparado pelos técnicos para que possamos ganhar tempo, então não deve demorar muito, já estará na rua o edital para a construção do novo aeroporto da Serra Gaúcha. Também é importante que se frise que na quarta-feira estiveram aqui em Caxias o prefeito Nestor de Gramado, com toda a sua equipe técnica, e aqui pela parte da Prefeitura de Caxias do Sul, toda a equipe da CEPLAN, secretária Margarete, secretário Maurício Batista, e praticamente definimos o novo traçado da via que vai ligar o aeroporto da Serra Gaúcha a Gramado. Na próxima semana terá uma vistoria de campo, mas o entendimento dos técnicos se chegou a uma conclusão de um novo traçado que será muito interessante e uma rodovia que será concedida para que nós possamos, através da parceria com o setor privado, entregar no mais curto espaço de tempo possível essa importante ligação entre Caxias do Sul e Gramado, que além de ser uma rodovia moderna com o melhor traçado, ela vai encurtar em 27 quilômetros do mesmo traçado feito pela BR-116. Também queremos, na data de hoje, compartilhar com os senhores da imprensa que Caxias, através de um trabalho feito com a Radar PPP, que deu treinamento para os nossos secretários e habilitou 10 servidores a poder trabalhar nessa questão das parcerias pública-privada, e hoje nós recebemos o selo de cidade prioritária para parcerias pública-privada. Isso é um documento muito importante porque ele coloca Caxias na vitrine para o capital privado de que Caxias está se habilitando como cidade prioritária para as parcerias pública-privada, com nossos técnicos sendo habilitados e os secretários tendo recebido o treinamento para tal tarefa, porque seguramente é uma novidade para muitos de nossos secretários e também para os servidores da casa. E a importância da secretaria para nós? E a importância dessa secretaria de parcerias estratégicas, né, de gestão e finanças e parcerias estratégicas, aonde nós teremos aí vários projetos em andamento nos próximos meses, aí, nos próximos anos em Caxias do Sul, que depois a gente vai detalhar. Nós temos, nesses primeiros 100 dias de governo, onde nós temos aí a primeira grande tarefa, e que era uma das nossas bandeiras durante a campanha, que é o Simplifica Caxias, onde já conseguimos avançar muito, que a gente coloca aí para os senhores
a Lei de Liberdade Econômica, que dispensa as microempresas da obtenção do alvará, e também das empresas de baixo risco. E as empresas de médio risco, elas obterão o alvará, poderão trabalhar, iniciar os seus trabalhos mediante um atestado técnico, é o princípio da boa-fé, e o município terá até 1 ano para fazer a fiscalização. Esse é um avanço muito grande, porque além de agilizar e liberar mais ou menos em torno de 800 quinais imediatamente, a primeira vistoria depois será orientadora, não será no sentido de multar ou de punir. Também nós temos aí o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o Fundo Municipal de Emprego. Está em elaboração e envio breve à Câmara Municipal de Vereadores do projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e o Fundo Municipal de Emprego. A incubadora empresarial também recebeu obras de recuperação e mais 2 novas empresas que se instalaram lá no local. O comércio ambulante, também uma demanda muito antiga do comércio que vem reivindicando. Nós temos aí várias secretarias trabalhando junto com a Receita Estadual e com a Receita Federal. Em breve nós teremos a definição de um novo local, onde todos esses ambulantes estão sendo cadastrados, e em breve nós pretendemos anunciar o local que vai abrigar esses ambulantes que atualmente vendem seus produtos na praça, calçadas, enfim, que é uma queixa permanente dos comerciantes. Um trabalho feito por 5 secretarias, né? Trabalho feito por 5 secretarias, capitaneado pelo Desenvolvimento Econômico, Segurança, SMU, Assistência Social e a FAS também. Tá? Nós temos a Diretoria de Inovação, a criação do setor na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego para atuação nos temas de ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação no município. Também foi criado o aplicativo Cidadão Online, onde o cidadão pode imprimir as suas guias de IPTU de forma online, sem a necessidade de vir até a prefeitura. A Fazenda Municipal também, a dispensa do microempreendedor individual de procurar a prefeitura mensalmente para a emissão das suas notas fiscais. A partir de 22 de abril, o envio da documentação será pelo formato digital. Isso evitará a circulação de no mínimo 500 pessoas por dia mensalmente, vem à prefeitura. Em épocas normais chegava a vir 1.500 pessoas por mês para a obtenção desses documentos. Será feito a partir do dia 22 de abril, então, de forma online. Urbanismo também tivemos vários avanços. O Código de Edificações foi modernizado, atualizado com a legislação de obras civis, com a promulgação do novo Código de Edificações, prevendo procedimentos e atuação simplificada. Toda obra tem um responsável técnico, a prefeitura se envolvia em nuances que não há necessidade, né? Questões internas, às vezes escolha de piso, enfim, rebaixamento de gesso, detalhes que devem ficar por conta do técnico. Tudo isso foi revisado, modernizado e simplificado, bem como a emissão da carta de habite-se. A medida permitiu a integração do sistema SMU, web e também com a Secretaria de Obras. E em breve estará integrado também a Secretaria de Trânsito e Transporte. A revisão e atualização do Código de Postura na sua primeira etapa já está sendo feita. Ou seja, estamos trabalhando muito forte na desburocratização, que era uma demanda, uma queixa constante, porque a gente sempre costuma dizer, o poder público, por vezes, não pode ajudar muito, mas ele não atrapalhando, ele já faz bastante. Informar a todos que essa apresentação a gente vai enviar depois por e-mail. Também é importante que todos os amigos da imprensa depois receberão essa apresentação por e-mail. O programa Caxias Legal para regularização imobiliária, com a atualização do SMUBEB, é possível aprovar e regularizar edificações de forma simplificada.
100% online, é outra novidade. Houve extensão da ferramenta, a diretoria também de fiscalização, de forma que possa agilizar a emissão do habite. As informações urbanísticas, o IU, eles podem ser conseguidos agora de forma virtual, que também era uma demanda muito grande do pessoal da área da construção civil. Com a desburocratização, foi possível incrementar o volume de processos liberados no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período de 2020, onde nós já tivemos grandes avanços no governo Cassino. Muita coisa foi feita já no governo Cassino. Mas, assim mesmo, nós conseguimos avançar bastante com a aprovação de 263 processos de habite legal, Caxias Legal, com uma alta de 110%, e aprovação de 218.895 metros quadrados de novos projetos. Mais 16%, a projeção é de 1 milhão ao ano, né? E 196 mil metros quadrados de aglutinação, lotes, né? A expedição de 282 habites, um incremento também de 64%. A regularização fundiária, que também fomos muito cobrados e questionados quando em visita aos bairros que se formaram ao longo dos anos de forma irregular, ou muitas vezes até de forma regular, mas que não conseguiram a sua aprovação. O projeto de lei da regularização fundiária, importante ferramenta que vai nos permitir avançar nesse tema, ela já está formatada, já houve conversa com o setor de tabelionato, e na próxima semana deve sofrer mais alguns ajustes, e até o final do mês, se tudo correr bem, essa lei já estará na Câmara de Vereadores. Uma vez aprovada, ela será a ferramenta estratégica para que nós possamos avançar numa demanda muito antiga de Caxias do Sul. Hoje nós temos mais de 600 áreas aguardando regularização. 134 são de interesses sociais e as demais são de iniciativa privada. Se calcula que hoje em Caxias tenhamos em torno de 100 mil lotes aguardando a regularização. Então, essa será uma lei muito importante e uma promessa que também fazíamos durante a campanha, que nos primeiros 100 dias ela já está se concretizando. Essa lei ela tem uma importância muito grande em termos de alcance social, mas acima de dignidade para as pessoas que vivem numa casa construída com muito suor e que, por questões burocráticas, não conseguiram até hoje a sua legalização. No meio ambiente também um mutirão feito com uma série de profissionais que estão atuando nessa área, servidores da própria secretaria, com mais alguns reforços que nós encaminhamos para lá, fizeram um verdadeiro mutirão e liberaram 2.204 licenças no trimestre. Existia muita coisa acumulada, ainda tem muita, mas será feito um esforço muito grande nos próximos meses para atualização e para despacho desses processos. Turismo como nova matriz econômica, batemos muito nessa tecla durante a campanha, é uma matriz econômica que tem condições de forma muito rápida de desenvolver o setor de emprego e renda em nossa cidade. Na segunda e terça-feira tivemos a apresentação do Plano Municipal de Turismo, que é uma novidade em Caxias do Sul, em parceria com o SEBRAE e patrocinado totalmente pelo Sicredi, que é um grande passo no sentido de nós termos um diagnóstico da questão do turismo em nossa cidade, que depois também virá seguido das parcerias pública-privada, do complexo da Festa da Uva, da Maesa, da estação ferroviária e por aí adiante. Habitação, está em licitação a construção da escola no loteamento Campos da Serra com orçamento de 6 milhões, já em processo de licitação, investimento de 6 milhões. Também uma demanda muito antiga, já em processo de licitação.
encaminhamento de licitação para a construção de 80 casas de madeira no loteamento Campos da Serra, investimento de 3,5 milhões. Nomeação de 152 professores. Início das obras já iniciadas da Escola Atiliano Pinguelo e licitação das obras da Escola Laurindo Fórmula em andamento, com investimento da ordem de 12 milhões na educação. Processo de compra de 50 mil acessos da internet do valor de 1.160.000 para qualificação e inovação da gestão da educação em nosso município. 50 mil licenças de internet, já está em processo de licitação. Também é importante que se ouve muitas vezes críticas nesse sentido, mas está andando. Na área da cultura, um segmento também muito sacrificado, com muita dificuldade, está em andamento o projeto de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda para a criação de um arranjo de produção local com foco na atividade relacionada na cultura. E o aumento de 80% na destinação de recursos para o financiarte deste ano, onde orçamentariamente estavam previstos 180 mil, alteramos para 330 mil. O pré-lançamento da convocatória Salve, em que 150 mil serão distribuídos entre 75 iniciativas culturais, contemplando valores entre 1.500 e 3.000 para cada. E lançado também o edital de chamamento para interessados em participar do BRIC do artesanato. A Codeca, empresa que recebemos a licitação falimentar, lamentavelmente, é a segunda vez que enfrentamos isso, e ela está passando por uma reestruturação de gestão de pessoas, visando a redução de custos, mas assegurando a continuidade no cumprimento de direitos, implantação do planejamento de gestão, sistematização do processo de manutenção da frota, monitoramento da frota, controle da implantação de controladores de velocidade na frota, que logo ali adiante será disponibilizado, inclusive para que o cidadão possa acompanhar a velocidade desses veículos, implantação do processo de pregão eletrônico, que já está em andamento lá na Codeca, reinserção do setor jurídico nos processos de convênios e contratos, criação de uma força-tarefa para a recuperação dos contratos comerciais, que a Codeca perdeu muita receita nos últimos anos, e recuperação das receitas com início de obras nas ruas Alziro Galafassi, Eugênio Rec e César e Cambrus. Então, diferente do que se ouve comentar por aí, nós estamos empenhados e comprometidos no resgate e recuperação dessa empresa estratégica para o município de Caxias do Sul. Lamentavelmente, é a segunda vez que nós encontramos ela nessa situação. SAMAI. Este ano, a tarifa d'água sem reajuste, fazendo um sacrifício também, procurando colaborar diante de tantas dificuldades financeiras por que passa a nossa população. Plano de segurança das barragens, há muitos anos reivindicados, são investimento de 4 milhões para a elaboração do plano de segurança para manutenção e melhoria das 10 barragens que Caxias possui. Substituição da rede adutora na Maurício Sirotsky Sobrinho, investimento de 1.100.000, implantação de mais de 2.950 metros de adutora. Emissário de esgoto no sistema da Albói, redes coletoras do loteamento Jardim Esmeralda, investimento de 3,5 milhões, onde serão implantados 8.067 metros de rede de esgoto. Reforma e ampliação da estação de tratamento Celeste Gobato, investimento superior a 23 milhões, já para a construção de 4 novas unidades hidráulicas de tratamento com capacidade para tratar 160 litros por segundo cada. As 4 com 160 litros por segundo cada.
Macrodrenagem nas ruas Antenor Gonzato, Monte Carmelo e Pedro Girardi, no bairro Reolão. Também na questão do esgotamento sanitário, investimentos de 4,1 milhões na implantação de 14 quilômetros de rede nos bairros Salgado Filho, Jardim América. Extensão das redes de esgoto, mais de 2 quilômetros em extensão de rede de esgotamento sanitário e esgoto nos bairros Santa Catarina, Cristo Redentor, Rio Branco, Exposição e Planalto. Extensão de rede de abastecimento d'água, em torno de 11 quilômetros no bairro Bela Vista, São Virgílio, comunidade de São Pedro, São Paulo da Terceira Légua, Morro Alto, Altos de Galópolis e Estrada Alberto Gusato. Também levando água em vários locais que na última estiagem tiveram que ser abastecidas por caminhão-pipa. Substituição da rede de abastecimento de água com mais de 2,2 quilômetros na área central da cidade. Obras de drenagem também no bairro São Pelegrino, ali na rua Ernesto Alves, Leonel Moser, ali um alagamento antigo, mas ali seguramente vai precisar ainda muitos investimentos para que se possa resolver aquelas questões. Gestão e finanças. O PROMP, garantir a ocupação plena e efetiva de espaços públicos atualmente explorados de forma precária, um dos principais objetivos do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, capitaneados aí pela Secretaria de Gestão e Parceria Público-Privada, pelo secretário Maurício Batista, onde já está em andamento o convênio com o BNDES para iluminação pública. Terão prioridade o Complexo da Maesa, Parque da Festa da Uva, são ativos prioritários para estarem sendo trabalhados já neste ano de 2021. E com relação à Maesa, além de tudo isso, nós assinamos o contrato também que deu início de todo o planejamento para a ocupação daquela área. Já assinado e o escritório responsável já em processo, já está trabalhando, e tem 180 dias para nos entregar um plano para que aquilo possa receber uma ocupação racional e muito bem aproveitada. Também estão elencados, aí também a Maesa, também nós já tivemos contato com o governo do estado para alterar o parágrafo 2º da lei de doação daquele complexo para que se possa fazer investimento de capital privado. Sem isso, não é possível. O artigo 2, apontado inclusive pelo procurador estadual, já tivemos reunião inclusive com o governador e é um processo que já está em andamento. Também estão elencados o Largo da Estação Féria e o mobiliário urbano, englobando placas de identificação de ruas, relógios eletrônicos digitais, abrigos e terminais de ônibus que serão trabalhados a partir do próximo ano. E hoje Caxias, então, recebeu o selo que já comentamos no início, né? Prioritário de parcerias público-privadas. Também um trabalho da Secretaria de Gestão e Parceria Pública-Privada. Setor de obra, estamos trabalhando na modernização da Secretaria de Obras com mais de 1.100 pontos de substituição de luminária, em que pese estarmos buscando a parceria pública-privada desse setor, mas já havia trabalhos e luminárias compradas, foi feita toda essa substituição durante esses 3 meses. Aí. Só uma correção do tempo no projeto da Maesa é 120 dias. Da Maesa 120, eu confundi aí, desculpa. 120 dias, melhor ainda. Quanto mais rápido nós temos pressa e a comunidade tem pressa. Pavimentação de mais de 5 quilômetros na estrada municipal Firmino Frisso. Também estamos em processo de licitação para renovar o Parque de Máquinas da Secretaria de Obras, naquela troca que fizemos do financiamento, que não íamos conseguir aproveitar os recursos que estavam destinados à educação, mas já garantimos recursos do LIVRE e já estão em andamento as licitações, nenhuma obra vai parar, pode ficar tranquilo, dentro daquilo que foi assumido o compromisso com os vereadores.
Em parceria com a CODEC, a Secretaria de Trânsito, realizaram obras de manutenção, como a alça do bairro do acesso a São Brás, a repavimentação das ruas Carolina Mâncio Soares, Pedro Girardi e Reinaldo Velho. Em fase de elaboração de contrato estão a rua Santo Bortolini, que é uma demanda muito antiga, inclusive da época que nós éramos secretário de obras, que liga a Avenida França até a Maurício Sirotsky Sobrinho. E a Jacob Boff, no Morro do Bonalume, numa extensão de 200 metros. Trabalho de reforma também está em andamento da Ponte dos Corchos, que é um ponto seguramente que pode ser transformado num ponto de visitação turística. É uma ponte de uma beleza ímpar, toda ela construída em aço, rebitada, né, transportada no lombo de cavalo, e hoje ela está recebendo uma reforma, já recebeu uma parte pelo município de Campestre, e agora Caxias do Sul está fazendo a sua parte num investimento de 350 mil reais. O aeroporto, já falamos no início, né? Agradecendo sempre ao trabalho dedicado aí do senador Reis, do seu gabinete, mas também muito empenho dos técnicos do MOB Caxias também, mas os técnicos da CEPLAN, que estão se dedicando de uma forma brilhante, já com o edital bem elaborado, precisando de revisão, mas nós temos pressa, em poucos dias deve ser colocado em licitação esse projeto para a construção do aeroporto da Serra. Licitação do transporte coletivo também, um tema que vinha se arrastando há muito tempo. Ele está publicado, tem a previsão de abertura dos envelopes para 19 de abril, aonde o preço máximo está em R$ 4,70, mas a empresa pode oferecer quanto mais baixo o preço, melhor, é um dos itens para ganhar a licitação. E depois nós estamos trabalhando vários projetos para subsidiar, cuja meta é chegar a R$ 3,50, mas precisamos que a Petrobras tire o pé do acelerador, porque ela aplicou 6 aumentos em 3 meses. 6 aumentos. Dificilmente alguém teria previsto tantos aumentos. Plano de mobilidade urbana também, o Conselho Municipal de Mobilidade iniciou análise e deliberações sobre a minuta do termo de referência que resultará na contratação do Plano de Mobilidade Urbana para o município, que é aguardado desde 2012. Esse também foi um compromisso nosso de campanha e já está em fase bem adiantada. Conclusão prevista até o final de abril, dentro do mês de abril. Os corredores de ônibus continuam as obras que já haviam sido iniciadas no governo Cassina, estando já com 70% das suas obras executadas. Sistema cicloviário, início pontual de estudos destinados à implantação de um sistema cicloviário, tanto em áreas perimetrais como central. Busca da inclusão do município em programas federais destinados à implantação do sistema cicloviário e de modais alternativos de transporte e mobilidade urbana. Esse também é um trabalho que já vinha sendo discutido no governo Cassina. Secretaria de Governo, início do processo legislativo eletrônico com envio dos processos à Câmara por meio virtual, colocando fim ao uso de papel. É outra medida muito importante por parte da Secretaria de Governo. A Procuradoria-Geral do município também está encaminhando o edital de licitação para a digitalização de todos os processos da PGM, contratação de sistemas para processos digitais. Adequação da PGM, inclusive em termos de equipamentos para a nova realidade jurídica digital, como audiências online. Recursos humanos e logística, nós concluímos a realização dos 2 cursos para reposição de exonerações e aposentadorias. Concursos, né? 2 concursos. Estudos adiantados para melhorar a estrutura de informática envolvendo equipamentos e software. Essa é uma demanda muito antiga.
Ainda de quando eu era secretário de obras, nós sofrimos muito, e o software de Caxias continua bastante precário, criando enormes dificuldades para os servidores, que por vezes são cobrados pelo contribuinte, mas que eles não têm culpa. Com uma ferramenta péssima, tu não consegue, por vezes, fazer o trabalho com a agilidade que tu gostaria. Regulamentação da legislação para a implementação do pregão eletrônico. Está também bem adiantado esse processo. Em breve nós teremos aqui em Caxias o pregão eletrônico, que é uma demanda que também temos sido muito cobrados. Já está em andamento. Na área de políticas comunitárias, nós tivemos a inauguração do restaurante popular, que ainda está apenas servindo os moradores de ruas em função da pandemia da bandeira, né? Mas que tão logo nós tenhamos a liberação, ele já está preparado para servir ali em torno de 600 refeições diárias, e o segundo e terceiro piso destinados a cursos preparatórios, né? Onde não vai ser dado apenas o alimento, mas também oferecer oportunidade de estudo, de aprendizado, de um trabalho que dê dignidade a essas pessoas para elas poderem ser inseridas no mercado. Uma parceria com o Bom Amiga, a quem nós queremos agradecer, através do Frei Jaime, todo o esforço feito pelo Bom Amiga, num trabalho exemplar, digno de ser visitado esse local depois. Programa da Cesta Básica, ampliação do orçamento de benefício eventual de alimentação com retomada da avaliação técnica das famílias que recebem o benefício. Outra estratégia tem sido a articulação e alinhamento com as demais políticas públicas, buscando garantir que não aconteça duplicidade de entrega, bem como mais famílias possam ser beneficiadas. Está sendo feito todo um trabalho para haver essa integração entre os diversos órgãos, porque, lamentavelmente, tem uma minoria que são profissionais da mendicância, que eles sabem todos os locais onde eles podem pegar algum benefício, e nós não queremos isso. Nós queremos contemplar o maior número de famílias para que se faça justiça social. A partir de 12 de abril, até que perdure o momento de calamidade pública, o tempo de atendimento técnico individual dos CRAS será readequado, visando aumentar significativamente o número de famílias atendidas. Fortalecimento dos serviços de proteção básica, especial com a reorganização de recursos humanos, visando qualificar os atendimentos na ponta aos usuários da política de assistência social. O Troca Solidária também, um programa que está sendo totalmente remodelado, já aconteceu a licitação da compra dos hortifrutigranjeiros, e se não houver nenhum entrave, a previsão do retorno dele será dia 24 de abril ou, no máximo, dia 1º de maio. Parceria entre CODECA, FAS, Secretaria da Agricultura, onde nós teremos um novo formato, retornando com o Troque Solidário aos sábados, que era o seu modelo original. Na área da segurança pública, retomada das reuniões e visitas para a definição das ações do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, um programa muito importante que está sendo retomado. E conclusão e entrega das rampas de acessibilidade no centro. Atenção básica da saúde, ampliação do horário da UBS Cruzeiro, onde nós temos previsto nos 4 anos para chegar a 4 UBSs, né? Desvio Risso, Regional Desvio Risso, Esplanada, Cruzeiro, Eldorado, e incluímos também o IP. A do bairro Cruzeiro já funcionando, com uma oferta de maiores serviços, com horário estendido das 7h30 às 21h. Com a alteração, a unidade oferece 16 consultas com clínico geral a mais, 16 consultas a mais por dia, totalizando 320 a mais por mês. Foram nomeados mais um médico, uma enfermeira e 2 técnicos de enfermagem.
logo ali adiante também teremos nesse local a farmácia para a entrega daqueles medicamentos controlados, para que as pessoas não tenham que vir aqui até a Sinimbu aí, enfrentando enormes filas. Esse será um padrão para as demais UBSs também regionais. Nós também, na questão da Covid-19, junto com o CISGA, fomos o primeiro consórcio de municípios do Brasil a se habilitar na compra de vacinas junto à União Química no dia 26 de fevereiro, em Porto Alegre, uma parceria com os 26 municípios, 27 com Caxias, aqui da região Nordeste. Estamos habilitados, junto com a Federação também habilitados através do CISGA e não o município individualmente. Isso é importante, porque temos sido questionados de forma equivocada por alguns, dizendo que o município não se habilitou na Federação. Não se habilitou, o CISGA se habilitou, né? O consórcio para os 27 municípios. E as ações de enfrentamento à pandemia, onde nós tínhamos 34 leitos de UTI, atualmente são 94, claro que a grande maioria deles adquiridos no governo Cassina. Nós, em março, adquirimos os últimos 8 leitos que foram ofertados. Passamos momentos muito difíceis aqui em Caxias, mas, felizmente, estamos... Aplicação da vacina plena, né? Já estamos com a curva descendente, aplicação da vacina plena, começando já na segunda-feira a vacinar idosos com 63 anos ou mais. O Rio Grande do Sul, hoje, em primeiro lugar como estado, né, em termos de vacinação. A semana que vem nós teremos, então, a continuidade desse processo de vacinação e também para a segunda dose, que a Secretaria de Saúde está hoje divulgando o calendário, horário, locais. Teremos pela primeira vez uma parceria lá com o shopping, né? Antigo Iguatemi, né? Shopping Iguatemi, né? Teremos lá. Vai ser anunciado hoje, a Secretaria da Saúde vai apresentar o calendário, até porque os idosos de 63 anos é um número maior de pessoas, então ele terá escalonado pelos meses de nascimento. Seria isso, nos colocamos à disposição aí, tanto eu quanto a vice-prefeita Paula, mas antes de encerrar essa questão aqui, eu gostaria de fazer um desabafo como prefeito dessa cidade, um desabafo muito triste em relação ao caso Manhã Bosco. A história vai fazer justiça um dia. Nós fomos de forma maldosa impedidos de exercer a nossa defesa em Brasília. Está acontecendo o julgamento do processo Manhã Bosco de forma online, não tem um ministro lá no STJ. Os nossos procuradores não conseguem sequer com o telefone passar da central telefônica, não conseguem sequer o contato com o mais humilde servidor do gabinete do ministro relator do processo. Então, quando alguns desinformados, no intuito apenas de causar prejuízo ao município de Caxias do Sul, dizem que os procuradores têm condições de fazer a defesa, os procuradores fizeram tudo o que podiam. E aí eu convido aos senhores repórteres que querem fazer uma matéria séria, profunda, venham conversar com os procuradores na PGM e entender por que contrataram aquele escritório. Por que a parte que representa a família, que conhece e domina o processo desde o começo, há quase 40 anos, um processo que tem mais de 2.000 laudas, por que ele teria contratado o escritório do Ferrão, um dos escritórios mais conceituados de Brasília, se fosse possível fazer a defesa e o acompanhamento aqui de Caxias? Para que contratar escritório? E nós tivemos cerceado esse direito. Nós estamos hoje simplesmente com as mãos amarradas, esperando a sentença que for declinada lá. E naquele contrato de 500 mil, eu não estou dizendo que é pouco valor, mas perto do montante da ação, ele é um valor muito pequeno. E a principal cláusula daquele contrato era a cláusula de sucesso. Por quê?
porque nós queremos fazer um acerto com a família, nós não queremos continuar empurrando esse processo. Agora, o que está em jogo lá e está se discutindo são direitos que nós entendemos justos. Foram fixados honorários de 15% e a lei diz que é 5% máximo. Os juros também aplicados desde 1983. Então, são questões para que nós pudéssemos reduzir esse valor. E não tivemos a oportunidade. Estamos refém. A PGM, os procuradores de carreira que me pediram para contratar esse escritório deveriam ser ouvidos. A maioria dos repórteres tem feito matéria séria sobre isso, mas alguns beira o ridículo, beira a fofoca, sem nunca ter entrevistado um procurador para entender, e é todo dia essas informações. Então, se alguém tinha o objetivo de prejudicar o município de Caxias do Sul, pode ter certeza que conseguiu. Agora a história vai registrar. E nós vamos continuar lutando para buscar o acerto, mas também defendendo os interesses de Caxias, porque diante dessa dificuldade que estamos atravessando, com orçamento negativo, com a Covid drenando horrores financeiros que está drenando do município de Caxias do Sul, que nenhuma fatura que chega à minha mesa eu não tenho sequer condições de pensar se devo ou não devo liberar. A saúde e a vida em primeiro lugar. Se tivermos que parar, fazer alguma obra no segundo semestre, paciência, mas a vida é importante, é sagrada. Com tudo isso, nós temos impedido o nosso direito de nos defender num processo que é interesse do poder público. Isso me dói, mas nós vamos continuar fazendo a nossa obrigação, pode ter certeza, de cabeça erguida e sabendo que o destino nos deu essa tarefa, a mim e a Paula, e nós não vamos fugir. Agora, machuca ver pessoas que, no intuito de nos atingir politicamente, estão atrapalhando, tirando o direito do município de se defender. É isso, me coloco à disposição. Desculpe o desabafo, mas tem momentos que tem que vir à tona a verdade, não dá para a gente ficar apenas apanhando quando se está defendendo o direito legítimo dessa comunidade, porque esse prejuízo será por muitos anos. Caxias vai suportar por muitos anos, pode ter certeza. Matheus Frazão, tua pergunta, desculpe o desabafo. Boa tarde, prefeito, boa tarde, vice, Paula. Aproveitando, eu queria fazer duas perguntas. Eu queria fazer primeiro uma, se meus colegas permitirem também, fazer uma, o senhor responder e eu fazer a outra depois. Queria aproveitar essa do caso Meia Bosco. Nessa polêmica toda, na ação, a autora denuncia que houve uma suposta indicação de um parente seu teria dado para a contratação desse escritório. Eu queria saber se, de fato, foi por indicação desse parente, como é que foi esse processo de pesquisa, enfim. E outro ponto abordado é que esse escritório em si ele não teria experiência prévia em casos semelhantes ao do Meia Bosco. Eu queria saber se foi verificado se o escritório realizou trabalhos parecidos com isso, enfim, e qual seria a diferença do José Augusto Delgado para os outros ex-ministros do STF, por exemplo, prefeito. Obrigado. Bom, essa questão do parente meu usaram fatos de 10 anos atrás, quando o José Delgado ainda era ministro. Então, isso é tentaram atingir a minha honra e do ministro José Delgado, que tem uma carreira elevada. O fato do meu parente residir em Brasília não foi através dele. Quem indicou José Delgado, quem me chamou por uma reunião, foram os procuradores de carreira junto com o procurador Tato. Eu apenas autorizei. O tempo era exíguo, nós assumimos dia 4 de janeiro, impossível fazer uma licitação para alguém tomar conhecimento do processo de 2.200 laudas. E por que a outra parte contrataria um escritório de tamanho e envergadura como é o Ferrão? Essa pergunta que eu devolvo. Tá? E se o José Delgado não tem experiência para atuar no STJ, me digam quem tem experiência, porque ele, além de ter tido uma carreira invejável, ele foi presidente do STJ. E lá em Brasília, hoje, tu não consegue falar com ninguém, não tem ninguém lá no STJ. Precisa alguém que tenha acesso
consiga, pelo menos, dizer aos ministros aonde está a falha do processo. Nós não estamos aqui dizendo que a família não tem direito. Em nenhum momento eu falei isso. Nós queremos apenas trazer para um valor justo que possamos negociar e que seja suportável para o município de Caxias do Sul. Então, Matheus, o que deveria ser feito é uma visita aqui na PGM, aos procuradores de carreira, falar com eles. Não questionar a mim, que apenas autorizei a contratação quando me chamaram para uma reunião. Então, esta é a realidade. Posso fazer a segunda pergunta, por favor? Queria falar sobre a promessa de baratear a passagem 13,50, né, que foi uma das principais do senhor na campanha. O senhor justificou até que a pouca probabilidade de alcançar essa meta se dá pelo cenário econômico, né? Mas mesmo na época das eleições já se percebia certa instabilidade na economia, né? Então é uma situação que se percebe que causa uma certa frustração de parte do eleitorado, enfim. E eu queria saber do senhor como é que o senhor lida, enfim, com essa questão de já na arrancada no governo ter que lidar com uma situação dessas e se tem alguma maneira de compensar, digamos assim, né? Se não conseguir alcançar essa promessa, de que forma que o senhor pretende, pelo menos, compensar, entre aspas? Bom, Matheus, eu sou economista. E lá, na época, ninguém previa 6 aumentos, nem o presidente Bolsonaro, tanto que ele demitiu toda a cúpula da Petrobras. Então, essa história que se percebia, não sei de onde foi tirada. Tá? 6 aumentos, eu acho que ninguém previa. Nós não abandonamos a ideia de chegar a 3,50 de jeito nenhum. Nós só dissemos que se a Petrobras não mudar a sua política, vai ficar improvável. Mas me parece que com a troca de comando está voltando a uma rotina razoável. Nós vamos esperar o ganhador da licitação. Por quê? Porque vai ganhar, inclusive, entre vários requisitos, do que ofertar o menor preço da passagem, que ela está limitada ao teto de 4,70. Não é que tenha que ser 4,70. 4,70 seria o custo de hoje normal. A empresa que ofertar o menor preço, em cima desse preço, nós estamos trabalhando vários processos para colocar como subsídio da passagem. Um deles é a outorga, de 4.250.000, que faz parte da licitação. Outro é o aumento da área de estacionamento pago, aumentando também o percentual da FAS, cuja receita nós vamos canalizar subsidiando a passagem. A outra é a propaganda do para-brisa traseiro dos ônibus, que será permitida, cuja renda é revertida também para o subsídio da passagem. E também a propaganda em espaço de estações de embarque, paradas de ônibus, que hoje não existe. Propagandas também nas placas de sinalização de rua. Então, nós estamos pensando numa série de ações. Então, um pouquinho de calma, vamos lá, vamos aguardar. É difícil, é difícil. Se fosse fácil, alguém já teria colocado de 3,50, não tenha dúvida. Mas nós vamos fazer de tudo para baixar o preço da passagem, pode ter certeza. Sem isso, o transporte coletivo não vinga mais. Hoje, os aplicativos estão levando o passageiro. A crise, o desemprego, a pandemia, nós também esperamos que a partir de junho, julho, avançando o processo de vacinação, a economia retome uma relativa normalidade, porque hoje isso também está afetando o transporte e elevando a passagem. Uma estrutura que já transportou 300 mil passageiros por dia, hoje transporta em torno de 60, 65 mil. E tem um componente na tabela de cálculo da passagem, que é o passageiro por quilômetro rodado. Isso pesa muito na passagem. Tá, Matheus? Obrigado. Prefeito, só para continuar nessa questão aí do escritório, a Rosilene, o senhor pretende continuar recorrendo? A intenção da prefeitura é essa, continuar recorrendo? Ou existe uma possibilidade de
abrir mão, né, desse caso, dessa contratação. E outra coisa, até porque existe até comentários de uma possibilidade de um impeachment. O senhor teme alguma coisa de um pedido, né, de impeachment, num julgamento final de mérito que a prefeitura venha a perder, claro. O senhor teme alguma situação nesse sentido? Se eu tiver que sofrer um impeachment por defender os interesses de Caxias, o que eu vou fazer? Mas eu não vou deixar de defender os interesses de Caxias. E primeiro, se vamos ou não vamos recorrer, vai depender do julgamento, que hoje sequer nós estamos tendo acesso, nem disponibilizado o voto do relator, não está sendo para a Procuradoria do município. Então, uma situação totalmente desigual para o município de Caxias do Sul. O que nós fizemos foi contratar um escritório para, pelo menos, equilibrar as forças com a outra parte. É isso que nós fizemos. Então, nós vamos continuar defendendo os interesses do município, não perdendo de vista a possibilidade de compor com a família. Nós nunca abandonamos essa ideia. Ninguém está aqui imaginando que vai anular esse processo, não. Tá? Mas tem coisas que nós precisamos rever, que são o honorário, o juro. Tá? Dá para melhorar, daria para ter melhorado e melhorar muito. Então, vamos aguardar o resultado. Perdemos a possibilidade de nos defender, hoje estamos aqui apenas assistindo, e é isso que nós lamentamos. E eu volto a insistir, é muito importante ouvir, até hoje ninguém foi ali ouvir os procuradores de carreira, que são eles que há anos vêm lutando com esse processo e pediram para contratar, pediram para o governo, ao seu, tiveram parcialmente uma contratação, no governo Guerra tiveram parcialmente uma contratação e nos pediram agora também essa contratação e nós autorizamos. Então, seria muito importante que o pessoal tivesse esse cuidado e essa responsabilidade de ouvir esse lado e não imputar apenas a culpa por uma coincidência de uma foto aonde eu fui convidado para ser padrinho de um parente e na mesma foto apareceu na época esse ministro. Ora, quando tu é convidado para ser padrinho de casamento de alguém, ainda mais em Brasília, tu vai pedir a lista dos outros convidados para saber se tu vai ou não vai. Fica um pouquinho estranho. Isso aconteceu em 2011. Eu era presidente da CODEC, não era nem vereador. Minha esposa, hoje já falecida, não tem nem o direito de se defender dessa acusação. Acusação não, dessa maneira leviana de misturar as coisas, de nos atingir a minha honra e a honra do ministro Delgado, que tem uma biografia invejável. Duvido que alguém questione a biografia do ex-ministro José Delgado. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, vice-prefeita André do Serra em Pauta. Tudo bem? Boa tarde aos colegas também. Prefeito, eu queria encaminhar duas perguntas. A primeira é sobre a reunião que o senhor teve nesta semana com o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, sobre o novo traçado desta rodovia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse traçado. Seria uma rodovia nova, completamente nova? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. E segundo, de um ponto que o senhor não comentou durante a sua apresentação, e eu queria que o senhor falasse também sobre como é que está a discussão dos projetos de reformas, tanto administrativa quanto a previdenciária. Já tem algum esboço desses dois projetos? Bem, primeiro, reforma administrativa e previdenciária, a única conversa que nós tivemos foi com o sindicato dos servidores, com os quais nós vamos trabalhar junto e de forma muito transparente. Ninguém pode imaginar que nós podemos perder a confiança e a parceria dos servidores municipais. Então, a primeira conversa, e a única que teve até hoje, foi com o Sindicerv. E demos a garantia a eles que nós não faremos nenhum movimento sem a ciência e a participação deles. Agora, alguma coisa nós teremos que enfrentar, porque isso, o Fundo de Aposentadoria dos Servidores, ele já nos impõe essa necessidade. Então, deixar bem claro isso, porque senão amanhã depois vão dizer que nós estamos querendo tirar direito do servidor. Nós vamos construir algo junto, Câmara de Vereadores, Executivo, Sindicerv, com muita serenidade e com muita calma.
mas alguém tem que enfrentar esse tema, e eu tenho certeza que os próprios servidores, naquilo que for equilibrado e necessário para o futuro deles, da própria aposentadoria deles, serão parceiros. Com relação ao novo traçado, o prefeito Nestor Tissot esteve aqui com toda a sua equipe, a nossa equipe da CEPLAN, capitaneado aqui pela secretária Margarete e o secretário Maurício, das parcerias, porque essa será uma estrada concedida. Nós não temos capital para fazer uma estrada dessas, uma estrada quase que totalmente nova. Ela segue o atual traçado que vai até Tunas Alta. Aí Tunas Alta pega para a esquerda e o traçado novo ele segue em linha reta e ele vai fazer a travessia daquele cânion na altura de Pedra Branca. É um local turístico de Gramado, que é uma enorme pedra branca, um lugar que o pessoal visita, e cuja estrada de Gramado, ela vem até ali, uma estrada de chão, uma estrada secundária, que terá que ser alargada e dado todo um grade adequado para o transporte turístico e também de carga. E é importante que foi definido não só o traçado, ali vai precisar uma ponte de 390 metros, outros locais que havia sido estudado precisavam de uma ponte de 800 metros, com 200 de altura, o que iria encarecer de sobremaneira o projeto. Ali vai ser uma ponte de 390 metros de comprimento, com os 80 metros de altura, e ela será uma via muito importante para toda a região das hortênsias e região do vinho, porque ela vai proporcionar essa travessia, além do aeroporto regional, para toda a movimentação de Caxias, Flores da Cunha, Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Barbosa, e com toda a região das hortênsias. Eu vou dizer que foi um consenso técnico. Sim, a vice-prefeita Paula aqui lembra, foi um consenso técnico. Importante que os técnicos de Gramado vieram com 3 propostas e como prioritária essa. E os nossos já haviam feito um estudo, inclusive na administração ainda do prefeito Guerra, né, já haviam apontado, entre outros traçados, esse. Então é importante que se diga isso. Nós não temos que ter medo de citar o trabalho feito pelos outros. E aí chegaram ao consenso aqui que esse é o melhor traçado. E eu entendo que é. Porque da nossa parte de Caxias, nós já temos uma via municipal e que vai precisar de uns 1.000, 1.200 metros de traçado novo até esse cânion. E o de Gramado, ele tem uma estrada com 6 ou 8 quilômetros não pavimentado, mas que já conduz a esse ponto turístico, e que eles já tinham um projeto, inclusive, já bem adiantado para buscar recursos para pavimentar esse trecho, para estimular esse ponto turístico deles também. Márcio Schenato, qual foi a maior dificuldade encontrada pela nova administração nesses primeiros 100 dias? Este tempo já foi suficiente para estar a par dos procedimentos e situações de governo ou ainda é necessário mais um tempo de adaptação? O que podemos esperar como prioridade da administração até o final? Eu diria que as duas surpresas desagradáveis foi essa nova onda, essa cepa de Manaus, que hoje já mais que comprovada, que ceifou tantas vidas de gaúchos, especialmente de caxienses, foi o pior, né? Não apenas pela questão financeira, essa é conhecida, é grave e tal, mas a perda de caxienses, inclusive de amigos nossos, meu suplente de vereador na legislatura de 2013 a 2016, e tantos outros amigos, servidores, o Carlão, excelente servidor, jovem, né? E tantos outros. Então, isso aí foi muito, para nós, foi muito pesado esses dias, acompanhando tantos óbitos diários, 60, 70 pessoas esperando o leito. E depois, em segundo lugar, porque dificuldade nós sabíamos que ia ter. Dificuldade nós já prevíamos, eu fazia parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, tínhamos noção da gravidade e das dificuldades financeiras. Agora, a questão do Manha Bosco, sim, nos dói, machuca,
porque nós defendemos essa nossa cidade com muito orgulho. E algumas pessoas conseguiram atrapalhar, nos tirar o direito de defender a nossa cidade. Se for possível, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Sim, tranquilo. Se algum outro colega quiser fazer antes, tudo bem. Bem, prefeito, o senhor falou na reunião almoço da SIC há poucos dias que esperava doações de sindicatos patronais, empresários, de ivermectina. O município tem recebido? Como é que está isso? Nenhuma caixa de 4 comprimidos até agora. Vamos deixar bem claro, tá? Todo dia eles vinham pressionar o prefeito, que o prefeito tem que prescrever isso, prescrever aquilo. Eu não sou médico. Digo, então me doem esse medicamento que eu coloco à disposição na UBS de Covid, lá no São Vicente, e o médico, na sua autonomia e respeitando a ética médica, se ele quiser receitar, ele vai receitar, mas não sou eu que vou dizer. Tá? E aí se fez todo o estardalhaço. Então, vamos voltar a repetir. Viviam fazendo pressão pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade. E a gente disse, então, nos doem, que nós colocamos à disposição, porque há um entendimento do Tribunal de Contas e do Ministério Público Federal que o município não deve comprar. Então, não vou comprar. Nós temos que respeitar a orientação tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas. Mas doar nós podemos receber. Até hoje não recebi uma caixinha sequer. Então, fiquem bem tranquilos. Agora, o que nós estamos na UBS São Vicente fazendo um trabalho fantástico é de testagem em massa. A técnica enfermagem testa o paciente, quando ele apresentar sintoma, encaminha para o médico e o médico vai iniciar o tratamento imediato. Logo, não mandar para casa com paracetamol ou alguma coisa para esperar a situação ficar grave. E desde anteontem, a Faculdade de Medicina da Universidade de Caxias do Sul está fazendo a busca ativa, que é um procedimento inédito. Eu não sei de outro município no Brasil que esteja fazendo isso. O nome desse paciente que testou positivo vai para a coordenação do curso de medicina e eles fazem o contato com aquele paciente e com os demais familiares, se for o caso, inclusive fazem visitas à família para testagem, para acompanhamento, porque quando alguém testa positivo numa família, é muito provável que tenha mais alguém, e às vezes até assintomático, e nós precisamos evitar a circulação dessas pessoas. Então, me parece um trabalho muito importante, inédito, para que a gente reduza o agravamento dos pacientes, reduzindo a internação com o tratamento preventivo proferido pelo médico. Ele vai saber o que dá, porque cada paciente é uma situação diferente. Se é antibiótico, se é corticoide, o médico vai saber. Não é nós que temos que estar dando palpite. Se não tiverem mais perguntas, nós agradecemos. Tudo bem, senhor prefeito, senhora vice-prefeita, Daniela, do Sindiserve. Eu sei que essa semana vocês tiveram uma conversa importante com a Silvana a respeito das pautas da campanha salarial, que, diferente da iniciativa privada, os servidores eles têm uma campanha salarial e não um dissídio, né? E tem um assunto que é bem importante. Esse primeiro trimestre ele ficou em 4,49% de inflação, enfim, considerando aqueles índices da trimestralidade. Existe uma expectativa de fazer esse repasse, principalmente porque a maior parte dos servidores eles estão na linha de frente. Então, qual é a expectativa? Bem, o que ficou combinado com a presidente Silvana, que ela viria até a PGM conversar com o procurador Taca, porque hoje todas as orientações jurídicas que nós estamos recebendo é que a Lei 173, que vai até 31/12/2021, ela impede a concessão de qualquer benefício ou ajuste a qualquer título no setor público.
O ano passado teve e o servidor conquistou 11%, porque era uma lei aprovada anterior, ainda no final do governo Guerra, né? Então, nós estamos aguardando esse contato e essa verificação jurídica, porque todas as orientações que nós recebemos, seja da AMESNE, seja da nossa Procuradoria, é de que nós não podemos conceder esse reajuste nesse momento por força dessa Lei 173, que nos impede, inclusive, a contratação sem que seja reposição por aposentadoria ou por morte, né? A não ser na área da saúde. A área da saúde está liberada se tivermos que contratar algum profissional a mais. Justamente a área que não tem. Se tivesse condições de contratar ali, nós teríamos, inclusive, ampliado leitos de UTI no momento grave que estávamos aí, né? Então, deixar isso aí bem tranquilo. O Sindicerve, a presidente Silvana, se não esteve, ela deverá estar aí na próxima semana conversando com os procuradores. O André Tales, parece que tem outra pergunta. Sim, prefeito, o senhor comentou durante a coletiva que o município participa, então, do CISGA para a compra de vacinas, né? Mas a Frente Nacional dos Prefeitos, ela também fez um chamamento às prefeituras do Brasil e fez um protocolo de intenções para a compra de vacinas. Por que Caxias não participa deste consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos? A FAMUR se habilitou junto ao consórcio e a FAMUR representa todos nós. E na FAMUR o CISGA está credenciado, representa os 27 municípios. Por que o CISGA? O CISGA é um consórcio de municípios onde nos dá a condição de comprar com preço, inclusive, mais baixo, pelo volume. Recentemente, nós não estávamos ainda no CISGA, os municípios que pertenciam ao CISGA conseguiram comprar os testes de Covid com um desconto substancial em relação àquilo que cada um tinha orçado. Então, isso é importante, a tua pergunta é muito oportuna, Thais, porque esclarece uma dúvida aí que nós fomos acusados de não estar participando. Não, nós fomos o primeiro consórcio do Brasil, dia 26 de fevereiro, depois nos habilitamos na FAMURS, e a FAMURS está junto à Frente Nacional de Municípios pleiteando. Então, existe todo esse esforço, sim. Agora, é importante também que se diga para as pessoas que sempre que o laboratório tiver vacina disponível, ele tem que atender primeiro o Ministério da Saúde, depois o governo do estado e depois os municípios. Mas se houver liberação por parte da Anvisa, e nós esperamos que a Anvisa ande um pouco mais rápido daquilo que vem andando, porque não tem outra saída. Nós precisamos avançar com a vacinação. A vacinação ninguém contesta. As pessoas debatem tratamento aqui, ali, mas a vacina é unanimidade. Então, vamos avançar com aquilo que está comprovado que é eficaz. Nós temos aqui algumas... Nos chega agora uma flexibilização por parte do governo do Estado, aqui, a manutenção da restrição das atividades presenciais entre 20 e 5 horas, supermercados não tem mais limitação de horário, bares e restaurantes das 5 às 22, com saída dos clientes até às 23, olha, isso aqui é importante, é um segmento que vinha desesperadamente nos solicitando, nós encaminhamos esse pedido através da mesa, de segunda a sexta. Comércio não essencial das 5 às 20, depois somente delivery, academias e serviços religiosos das 5 às 22, demais serviços das 5 às 20, né? Finais de semana, bares e restaurantes das 5 às 15 horas, com saída dos clientes até às 16, então isso é importante. Comércio não essencial das 5 às 20, depois só delivery. Academias e serviços religiosos das 5 às 22, demais serviços das 5 às 20. Eu acho que com essa flexibilização, o governo do Estado atende uma boa parte dos segmentos da economia que vinham sofrendo e que nós, junto com a MESNE, encaminhamos esses pleitos
Tenho certeza que outros municípios, outras entidades também o fizeram, mas nós, desde o primeiro momento, nos comprometemos a pleitear essa flexibilização. Prefeito, outra questão, não sei se com essa nomenclatura ou outro, mas enfim, orçamento comunitário tem alguma previsão disso, linkar as prioridades para orçamento, enfim? Sim, sim. Nós temos marcado agora para a próxima semana uma live com uma videoconferência com todos os presidentes de Amober, promovida pela UAB, e o professor Ultramar vem trabalhando de forma online, pegando as demandas e tal, porque nós não temos condições de fazer reunião ainda. Estava previsto já o início das reuniões em janeiro, nós já havíamos iniciado um calendário, mas infelizmente tivemos que suspender, porque na Bandeira Preta tu não tem a menor chance de fazer essas reuniões nos bairros. Mas o pessoal, através da coordenadoria comunitária, aí já vem recebendo esses pleitos, essas demandas, fazendo contato por telefone, está trabalhando junto com o professor Ultramar, inclusive o Flávio, que foi presidente da UAB. Isso nos dá uma agilidade muito grande, já que ele tem essa facilidade de estabelecer o contato com os presidentes, criar um grupo de WhatsApp, se não me engano, e quinta-feira, dia 15/4, às 19h30, nós vamos ter essa reunião, então, virtual com os presidentes de bairros, promovida pela UAB, União de Associação de Bairros. Prefeito, tem mais uma questão. Como é que está o Conselho de Governança? O senhor ainda pretende nomear alguém? O senhor havia comentado comigo que, após a saída do ex-prefeito Mansueto, o senhor daria um tempo, teriam outras prioridades, uma delas era a licitação de transporte coletivo, a licitação agora já está prestes de ser conhecida. O senhor já tem um nome para essa função, para ocupar essa função, ou o senhor desistiu dela? Até vou pedir que a vice-prefeita Paula te responda, porque ela ficou incumbida de avançar com esse assunto. Claro que com a Bandeira Preta e todas as limitações, a gente deu prioridade às outras atividades, mas tenho certeza que isso aí está andando. Bem, boa tarde a todos. Com relação ao Conselho de Governança, é uma ideia que temos desde o início, né, na formatação da nossa estrutura organizacional aqui da Prefeitura. Então, a ideia continua, sem dúvida nenhuma. Nós criamos o regramento de como vai funcionar esse conselho. Ele serve para ser um órgão de aconselhamento, de olhar no sentido de trabalhar com dados, trabalhar com pesquisa, um órgão que tenha, que seja, além de conselheiro, que traga informações, demandas, né? Então, a gente já tem um regramento pré-estabelecido e as entidades que serão convidadas, né? Ele não é uma estrutura formal como os demais conselhos que têm um projeto de lei. É um conselho de governança, que é uma ideia deste governo de instalar, a ideia permanece e falamos essa semana ainda, falamos mais um pouquinho sobre isso, né, prefeito? De fato, ficou, agora não exatamente nas prioridades, em razão de outros assuntos, mas a ideia continua, com certeza. Já tem o nome para presidir o Conselho, Paula? Não, a gente está definindo as entidades, né, que serão convidadas para participar, inclusive o que a gente o que tem nesse regimento é que ele seria coordenado, né, pelo prefeito e a vice, assim, mas não tem um nome, não tem, porque ele não é um conselho formalizado, assim, conforme os demais conselhos, né, de saúde, de educação e tal. É um órgão deste governo, assim, é uma forma de ter uma participação, né, de entidades, da sociedade civil, com a gente no governo. Fernando. Está sem áudio, Fernando. Não, essa
essa pergunta, Fernando, eu acredito que já de pronto o Poder Judiciário já respondeu ao demandante que já está pacificado, inclusive pelo STF, essa matéria. Então, uma ação, não vou chamar de descabida, porque talvez seja a expressão muito forte, mas ela é uma ação desnecessária, porque uma matéria que não cabe, nem precisaria a lei municipal, porque quando o juiz determina honorários, ele determina, acabou, mas aqui a gente tomou cuidado de passar pela Câmara de Vereadores. E contra a AGM, isso é muito importante, a maioria dos municípios de porte médio e grande já adotam essa prática, que isso dá, inclusive, uma melhor performance em todos os setores jurídicos, seja da Prefeitura, do SAMAI, da FAS, do IPAM, né? Porque o que acontecia até nós não termos a aprovação da AGM? Se entrasse em férias o procurador do SAMAI, durante aqueles 30 dias, todos os processos ficariam parados até ele retornar, causando um enorme prejuízo para a autarquia. Com a aprovação da AGM, o procurador-geral pode avocar para si e designar um outro procurador para cuidar do caso. Então, dá agilidade, e facilita também a vida do servidor responsável daquela área, que muitas vezes se vê impedido de poder tirar férias quando ele gostaria por algum processo que chega, alguma urgência. Então, eu acredito que é um avanço. Caxias está entrando na rota do exemplo das cidades que avançaram nesse sentido, e nós precisamos copiar os bons exemplos do Brasil afora para que o processo ande. Hoje, o que mais o contribuinte cobra de nosso setor público é celeridade, agilidade nos processos. Não, ela já está sendo estruturada, inclusive a questão do software. O procurador Tarca já esteve em Porto Alegre conversando com o pessoal do Tribunal de Justiça para adotar o mesmo software, né? Está bem adiantado. Eu não poderia responder porque com toda a garantia, porque esse é um assunto mais de domínio do procurador Tarca, mas também é outra ação que dentro dos 100 dias também andou e que a gente nem mencionou aqui. Ok? Pessoal, muito obrigado, bom fim de semana, vamos se cuidar, em que pese essas flexibilizações do Estado, que são importantes, mas os cuidados devem continuar. O uso da máscara, o distanciamento, o álcool gel. Por favor, vamos nos cuidar e vamos cuidar dos outros para que a gente tenha um declínio ainda maior de pessoas necessitando de internação. Um grande abraço e bom fim de semana a todos.